pessoal. Uma pergunta também que o pessoal trouxe aí é a questão do ciclo de leitura. O ciclo de leitura é um pouquinho diferente. Então, ele tem as mesmas linhas. Então, tem aqui, por exemplo, as linhas de endereço, né? Eu tenho as linhas de dados. Vou aqui. E eu tenho as mesmas linhas lá de controle, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho lá o IOW. Lembra que a ordem não interessa. O que interessa aqui é ter as quatro linhas, tá ok? Então, por exemplo, você tem aqui o main W, o IO read, que é a leitura em dispositivo de entrada e saída, e o main read. Tá ok, pessoal? Tudo bem. Um abraço. O último é o memory read, né, de leitura em memória, tá ok, Leandro? O que, nesse caso aqui, se eu tivesse passado, como é que fala? Algum exercício depois, algum circuito, ele estaria aqui depois, tá certo? Ele está aqui no final ou aqui no começo, tá ok, Leandro? Por enquanto a gente tá falando só do ciclo de leitura, não tem o circuito ainda. É só porque perguntaram qual que é a diferença entre o ciclo de leitura e o ciclo de escrita, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma leitura em memória, tá? Aí, eu vou ler na caixinha lá, por exemplo, no endereço 4, e vamos supor que lá no endereço 4 eu tenho o valor 10 em decimal, tá certo? É um número lá. Então, isso eu tenho que, no caso da leitura, o que acontece? Eu tenho que passar também o endereço e eu tenho que te dar uma dica de qual que é o valor lá na caixinha, que no caso é 10. Ou se for num dispositivo de entrada e saída, por exemplo, vamos supor que é o mesmo que dados. Isso. Então, como é que funciona a leitura? A leitura, da mesma forma, todo mundo começa lá no zero. Tá ok, moçada? Então, todo mundo começa no zero. O endereço, o dado. Opa, perdão aqui que eu acabei derrapando aqui um pouquinho. O IOW começa no zero, o MainW começa no zero, o IOR no zero e o MainR no zero. Tá certo, pessoal? Aí, o começo é igualzinho. O primeiro que muda é quem? É o endereço. Então, o endereço, na primeira etapa, ele vai mudar. E para qual valor que ele vai mudar nesse caso aqui, hein, pessoal? 4. Perfeito. Então, o endereço passa a ser 4. O dado não muda ainda, tá certo? O IOW continua em 0, o MainW continua em 0, o IOR continua em 0 e o MainR continua em 0. Como estamos falando de um ciclo de leitura em memória, agora que muda um pouquinho. Porque antes, quem mudava era quem? Era o dado. Mas quando é a leitura, o ciclo é diferente, tá, moçada? Então, quem muda primeiro agora é o barramento de controle, que são essas quatro linhas aqui, tá certo? E qual dessas linhas aí que vocês acham que vai mudar agora? O main R, perfeito. Não, não é o dado não, salve. É o main R, porque a leitura é diferente, tá certo? Então o main R ele vai fazer o quê? Ele vai para nível alto, para dizer o seguinte, olha,
eu quero ler a memória, tá certo? Então, logo depois que eu coloquei o main R, o que, que vai acontecer? O dado ele já vai vir e vai mudar junto. Esse é o que é diferente no ciclo de dado. É, assim, eles mudam praticamente juntos, tá certo? Existe um atraso, mas ele é bem pequeno, tá certo? Então, tá, perfeito. Tá ok. Eu que tinha compreendido errado aqui, tá, Salvo? Você desculpa aí. Então, e qual que é o valor do dado? 10. Perfeito. Então, o main R ele vai ficar um tempo lá, vamos dizer assim, em nível alto, e o restante continua em zero, né? Enquanto ele estiver em nível alto, eu só estou desenhando um pouquinho mais largo para ficar mais claro, né? O que que acontece? O main está em alto. Depois ele faz o quê? Volta para nível baixo, então é a próxima etapa aqui do ciclo, não é isso, moçada? Então, quando ele coloca em nível baixo, depois, logo na sequência, o que que acontece? O dado também volta para quê? Qual que é o valor que o dado passa? Zero. E por fim, para terminar lá o ciclo, quem volta para zero? O endereço. Tá? Então o endereço vai para o zero. Leandro, isso é uma sequência, tá certo? Na verdade, essas linhas de controle em um computador, elas geralmente são controladas pela CPU. Então, o main R, Leandro, no caso, ele é controlado pela CPU, tá? Então, o que acontece? A CPU que está lendo na memória. Então, o que, que ela vai fazer? Ele vai chegar lá e falar assim, olha, a CPU coloca, olha, eu quero ler o endereço 4, que é a primeira etapa. Aí ele vai lá e coloca em nível alto, falando assim para a memória, olha, eu preciso que você coloque o valor do endereço 4 na memória, que eu quero ler. Entenderam? Entendeu, o Leandro? Aí o que, que vai acontecer? Enquanto esse cara aqui estiver em nível alto, o dado vai estar aqui disponível. Aí a CPU ela vai gastar o tempo que ela precisa para poder ler essa informação lá internamente. Quando ela terminar, aí ela que coloca em nível baixo. Ficou claro isso daí, Leandro? Tá, quando você vai fazer o diagrama é a sequência, tá certo? Essa sequência é mais ou menos padronizada. Então, o primeiro passo. Tá. Você está falando assim porque eu fiquei mais largo aqui? Tá. Essa largura aqui, como eu estou preocupado mais com a sequência que vocês colocam, né? Ela não importa muito. Eu desenho um pouco mais largo para ficar mais claro no coisa. Mas geralmente é o mesmo tempo para todos, tá ok? Mas eu não importo com essa largura. O que eu interesso mais é a sequência. Então, quando vocês forem fazer os exercícios, o ideal é que vocês coloquem esse. Igual aqui, eu estou fazendo os tracinhos para indicar aonde eu tenho as mudanças de estado. Isso aqui que é o que me interessa mais. Ficou claro? Tranquilo, Leandro? Então, assim, poderia ser tudo igual, não tem problema. Uhum.
Então, esse exercício é uma parte do que eu pedi, aí com o que, na verdade, é a segunda parte. Então, por exemplo, numa prova, se tiver um exercício parecido com esse, se você não fez o que, eu vou te dar parte da nota apenas. Tá ok, Marinês? Mas já, eu acho que vocês ainda têm tempo para corrigir, tá? E provavelmente essa nota, dependendo do caso aqui, vai ser mais ou menos metade da questão, porque uma metade é você montar, ah, já entregou, mas não tem tempo para entregar mais não, porque às vezes se você for no próximo encontro, você pede para corrigir, pode pedir para o tutor, tá ok? Aí você acrescenta lá, tá ótimo? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu só parar aqui a gravação para a gente não perder o vídeo.